Hoje assinala-se, no último dia do mês de fevereiro, o Dia Mundial das Doenças Raras e é por isso mesmo que convidámos Joaquim Brites, Presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares. Bem-vindo. Joaquim, estamos a falar de cerca de 8.000 doenças, portanto é um espectro bastante alargado, mas algumas delas, ou a grande maioria, com características similares em alguns pontos. Sim, o universo das doenças raras estima-se que está situado entre 6 a 8 mil, portanto estima-se que é um número, exatamente porque são raras, não se sabe exatamente quantas são, porque muitas delas não estão sequer diagnosticadas. Dessas, entre 6 a 8 mil, estima-se que 95% não têm cura. Das quais entre 75% a 77% são de origem genética. E, portanto, quando se fala de doenças raras, pensa-se que as doenças são de facto raras, mas atingem 300 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais 30 milhões na Europa e 20 milhões na União Europeia. E é por isso que este dia é tão importante para não só celebrar, porque isto não é propriamente um dia de celebração, mas é para, digamos, para chamar a atenção e para consciencializar as pessoas de que as doenças raras, apesar de se chamarem raras, existem, afetam muitas pessoas. Quando falamos de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, é de facto um número considerável. E para essas pessoas é preciso também soluções, é preciso também estudar, pensar, porque neste caso nem sequer estamos a falar de prevenção, estamos a falar mesmo de solução para um problema e de qualidade de vida. Não é? Sim, uma grande parte das vezes também é preciso, quando diagnosticadas, precisam muito de prevenção. Depois do diagnóstico, que é um dos primeiros passos e um dos passos mais difíceis, porque há muitas doenças que demoram muitos anos a diagnosticar, algumas delas até nunca serão diagnosticadas. Portanto, há todo um caminho a percorrer, não só no diagnóstico, mas depois do diagnóstico é preciso também perceber que as pessoas que vivem com uma doença rara, e há doenças raras muito graves, doenças que são mesmo mortais, mortais muito cedo, portanto é preciso fazer todo um percurso à volta das doenças que são consideradas raras. Só mais aqui uma questão no universo português, há uma de facto que se impõe, que é a polineuropatia amiloidótica familiar, mais conhecida pela doença dos pezinhos, portanto metade dos doentes do universo europeu é português, não é? Sim, é uma doença caracteristicamente portuguesa, mas... Vem de onde? Porquê que é portuguesa? Porquê que é a prevalência? Há uma explicação? Porque não estudou-se durante algum tempo a taxa de prevalência e a incidência, e chegou-se à conclusão que de facto Portugal é um dos sítios, talvez por cruzamento de gerações, enfim, houve uma série de defeitos familiares e de geracionais que provocaram isso. Mas no universo das doenças raras há grupos que de facto são muito sérios. As doenças neuromusculares, que é o grupo que eu represento e que é um dos maiores grupos de doenças raras do mundo, tem de facto doenças com características muito severas, mortais, como a atrofia muscular espinhal, a esclerose lateral amiotrófica e outras doenças que tais. E, portanto, este ano, a Eurordis, que é o organismo europeu, digamos que o organismo congregador de mais de 1000 instituições ligadas às doenças raras, decidiu fazer um apelo à Comissão Europeia, através de uma carta que é enviada hoje até à Presidente da Comissão, para que sejam definidas em todos os países, de preferência em toda a Comissão e em toda a União Europeia, políticas mais verticais, coisas um pouco mais assertivas, para que os doentes tenham direito também à equidade, ao acesso à saúde, ao tratamento, a tudo aquilo que é preciso, à reabilitação, porque são tudo questões que se levantam e para as quais os países não estão devidamente preparados. E como é que nós, em Portugal, especificamente, estamos posicionados no que toca ao tratamento? Porque já ouvimos aqui falar de vários casos de doença rara e grave, em que muitas das vezes depois o IFARMED não autoriza um medicamento específico cá em Portugal e esses doentes, muitas vezes crianças, têm de ir para outros países à procura desse tratamento. É ainda um atraso que Portugal tem? Eu não considero que Portugal esteja muito atrasado nessa matéria. Acho até que tem feito um caminho relativamente igual àquilo que se faz na maior parte dos países da Europa, porque o conhecimento hoje que existe em Portugal é muito igual ao conhecimento que existe lá fora. Portanto, não se pode dizer que Portugal seja, nesse aspecto, muito atrasado. Portugal tem as suas características políticas e, por vezes, até económicas, não é? Sociopolíticas, socioeconómicas, enfim, há muitas questões que entravam, às vezes, na própria negociação da aprovação de um medicamento.
Mas quando falamos de medicamentos que foram aprovados recentemente, nomeadamente para a fibrose quística, para a atrofia muscular espinhal e outros, são de facto indícios de que em Portugal não se está assim tão mal quanto isso. Precisamos de melhorar, porque precisamos de perceber que estas doenças afetam pessoas e que afetam pessoas e as suas famílias, e dentro dessa afetação é preciso dar alguma atenção para os caminhos que a própria sociedade tem que abrir para podermos ter uma sociedade mais inclusiva, enfim, tudo aquilo que se defende hoje no âmbito da saúde. E é por isso que o trouxemos cá, Dr. Joaquim. Muito obrigada Muito por ter obrigado. estado Muito obrigado.